Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui pela Rede Imaculada. Uma boa tarde, né? Para você que nos escuta aí pelo Eventos Católico, né? Rádio Eventos Web, né? Um bom dia, uma boa tarde também. E para você que nos escuta aí de madrugada, aqui pelos estúdios da Rede Imaculada também, né? Uma boa madrugada. E para você que nos ouve aí, dependendo do horário, uma boa noite. Ou seja, nós estamos sintonizados com vocês em muitos momentos. E também vocês podem acessar aí as nossas redes, né? Instagram, @Querigma Hoje, que lá tem os podcasts. Você pode encontrar, né, todos esses nossos bate-papos. E o nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre a Igreja Mestra em Oração. Sim, tantos santos, piedade popular, tantas orações, né? O terço. Qual dessas devoções, né? Qual desse tipo de oração você é mais adepto, né? Você faz com mais frequência? Qual desses você gosta? O que será que tem, assim, de tão importante? Além da oração litúrgica também, né, Débora? Que essa é o coração pulsante da nossa igreja. Com certeza. E para não fugir, né, da regra, como eu já iniciei hoje diferente, para não, né, fugir da regra, nós vamos iniciar o nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. Então vamos rezar uma oração. Hino a Deus. Ó, tu que estás acima de tudo, poema algum pode celebrar-te, palavra alguma pode exprimir-te. És inefável, mas tudo o que se diz procede de ti. Todos os seres te celebram, os que falam e os que permanecem mudo. O universal desejo, o gemido de todos os seres aspira por ti. Tudo que existe te invoca. Todo ser que sabe ler teu universo eleva para ti um hino de silêncio. Tudo o que subsiste em ti, o impulso do universo, para ti se precipita. És o único termo de todos os seres. És cada um deles e não és nenhum. Não és solitário e não és o conjunto. Possui todos os nomes. Como te chamarei? Ó ser que tudo sobrepuja, tende piedade de mim. Esta oração é de São Gregório Nazianzeno, lá no ano de 390. Nossa, realmente reconhece Deus, né, como Senhor de todas as coisas, né? Muito bacana esse hino que enaltece Deus, né, que coloca Ele realmente no centro, assim. Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão se esquecendo um pouco de Deus, né? Tenho essa impressão que Ele não é exaltado, assim, poucas pessoas sabem o que é dar glória a Deus, né? Que a nossa vida pode ser significado nesse sentido, em dar glória a Deus, né? Que isso pode ser a meta da nossa vida também. Porque se estamos vivos é porque alguém nos deu a vida, né, Débora? E o reconhecimento disso já é uma grande verdade, um grande passo para adquirir a fé. Essa fé que nos é passada de geração em geração na nossa igreja, pelo que a gente vivencia. E também que a gente deve procurar também, aumentar. Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. E é muito, muito bonito esse poema, eu não conhecia. Também do ano de 390, né, gente? Nossa igreja é muito rica mesmo, né? A gente tem tantas histórias e pra gente tá sendo
uma satisfação muito grande, uma alegria enorme da gente poder estar, né, estudando bastante, né, essas novas orações. A gente sempre está trazendo algo diferente, ou um significado, mesmo que seja ali o significado do contexto do dicionário, ou, né, o próprio contexto, né, doutrinal da igreja, os documentos, o quanto nossa igreja é rica. Verdade. É um manancial, né, de sabedoria, de reflexão humana, né, que a gente sabe que foi passado de pessoa, né, pessoas por pessoas, gerações por gerações, e chegando até hoje com esse formato, né? Não é assim por acaso que a nossa igreja ela é assim. Ela é fruto de muitas experiências de Deus, com Deus, por Deus, né? Quando fala lá na missa, por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? Essa vivificação que acontece a toda celebração de missa, né? Todos esses santos que deram a sua vida do Evangelho e levaram a termo, né? Alguns como mártires, inclusive, da fé. Tudo aconteceu assim, não por um acaso, mas obra de Deus, obra do Espírito Santo, sempre assistida, né? O Papa, né? Você sabia, né, que o primeiro Papa é Pedro e existe uma sucessão apostólica, né? O Papa com os seus bispos são sucessores dos apóstolos, daqueles primeiros que defenderam o cristianismo. É tão bonito ver, né, que a gente tem essa herança em tradição, né? E nos chega até hoje. E, por exemplo, eu acredito muita gente fala assim, mas por que a igreja não deixa a pessoa em segundo casamento comungar e tal? Porque ela está muito para trás, né? E às vezes esquece talvez que por entender de humanidade, a gente vê que um casamento desfeito gera tantas feridas mútuas, né? Hoje, quando a gente enxerga, talvez, na televisão, sempre está passando, né? Feminicídio. Esta semana foi a primeira vez que eu vi um hominicídio, que a mulher perdeu as estribeiras e matou o companheiro com a faca, né? Então, a gente vê que o casamento que a igreja prega não é uma coisa sem responsabilidade, né? Não é assim, vamos ficando por aqui e depois cada um por si, né? É um casamento em que realmente tem esse laço referendado, esse casamento a três, com o próprio Cristo sendo essa testemunha e esse cimento, né? E aí é uma questão de proteção, é uma questão da proteção. Filhos, se vocês andarem por esses caminhos, vai ser mais leve, vai ser mais feliz, vai ser menos traumático, vai ser mais frutuoso, porque vocês vão ter um ao outro para sempre. Você vai contar realmente com aquela pessoa para sempre, ela vai contar contigo realmente para sempre, e construirão uma família com bases sólidas, né? Com os filhos poderão, né, ver o amor entre os pais e celebrando isso e vivendo isso por toda a vida deles, né? Então, na verdade, a igreja, muitas vezes, ela nos quer mostrar um ideal. E hoje o mundo parece que não persegue os ideais que são, né, a base do amor, né? A igreja persegue, assim, de proteger esses seus membros. Mas eu acho que eu fugi um pouco do tema, né, Débora? Mas me veio ao coração porque essa semana teve o casamento do meu sobrinho e veio, né, uma juíza de paz. Na verdade, foi o casamento civil. E ela falou tanto do amor entre que une o casal, que realmente meu coração está meio meio pensativo nisso. Até mesmo porque, né, como a gente fala, o amor da igreja para com seus filhos, né, esse amor também, né? A igreja é a noiva de Cristo. Então, o matrimônio, ele mostra esse compromisso, essa fé, né? E pensando nisso também, a gente vê, né, a igreja como uma grande escola de oração, né? Onde nós aprendemos
a viver isso. E, né, essa história também faz parte dessas vivências, né, enquanto na questão familiar, né? Então, a gente conserva muito, né, essas memórias afetivas, essas memórias da nossa própria família também. Sim, eu vou fazer um gancho aqui para a iniciação à vida cristã, né? Que ela propõe uma pastoral de conjunto, não é? Nós catequistas temos que andar junto com a pastoral familiar, temos que andar junto com a pastoral do batismo e da liturgia, né? Porque tudo é assim uma questão mesmo de crescer juntos, né? De ser munos um para o outro. Assim como a catequese pode trazer os pais, né, para uma catequese familiar, para a pastoral familiar. Muitas vezes ela é responsável até pela oficialização do casamento, né, da união, com o sacramento do matrimônio entre os pais. Eu vi isso também hoje o testemunho numa rádio, né, que as pessoas, a partir do momento que elas compreenderam a beleza do sacramento, então elas foram buscar, né, depois de anos de convivência, de juntos, foram buscar realmente essa união em Deus, e isso abriu um novo arcabouço, né, de amor, sim, entre o casal. Então, vale a pena realmente. A igreja é mestra. Às vezes a gente acha que ela está para trás, mas ela não está para trás. Ela escuta, né? Eu já soube também, muitos sacerdotes escutam as confissões e compreendem e conhecem quais foram as consequências daquelas pessoas e tal. Então, é no sentido realmente de indicar um caminho, um caminho firme, né? Para que os seus fiéis sejam felizes. Exatamente. A vida de uma paróquia, né, de cada comunidade cristã, ela é credenciada pelos tempos da liturgia e da oração comunitária, né, como a Lilian colocou agora. Aquele dom que na infância nós recebemos com simplicidade, né, que é compreendermos que é um patrimônio grande, um patrimônio muito rico, e que a experiência de oração merece ser aprofundada cada vez mais. Então, a gente precisa sempre trazer esses contextos históricos, né? Esses contextos familiares, esse caminho, mostrar de fato, né, como seguir. E é esse o papel da igreja hoje, de apontar caminhos. A gente escuta muito, né, até em vários grupos, nas nossas próprias famílias, amigos, as pessoas viram para a gente e falam assim, não, eu não preciso ir para a igreja, não. Já faço tudo, já sou uma pessoa boa. Eu aqui do meu sofá já ligo a televisão, assisto a missa, né? Que é como eles falam, e já tá bom. Essa é a frase do momento de hoje. Principalmente depois da pandemia, né? Onde as pessoas agora se acomodaram, né, a ficar em casa, né? E ela esquece de um pequeno detalhe. É ótimo, você é uma pessoa boa, né? Ok, a gente confirma isso. Mas a vida comunitária, ela é muito importante. Porque dentro da vida comunitária, nós estarmos em comunidade, né? Que o nome já fala em comum, comunidade. É lá onde nós podemos aprender juntos esse caminho, aonde nós podemos ouvir os testemunhos uns dos outros, e assim viviam já os primeiros cristãos, e a gente precisa voltar. A Lilian trouxe também, eu vou só reforçar a questão do IVC, que resgata novamente essa vivência com os outros grupos, para vocês verem como que nós estamos falhos, nós catequistas, né? Porque é preciso que chegue um IVC para a gente entender que a gente precisa do outro. E muitas vezes a gente não consegue ter uma unidade nem com a nossa própria coordenação ou com nossos próprios colegas catequistas que trabalham conosco, né, nessa missão. Então, é algo muito sério, é algo que a gente precisa refletir, né, parar, entender, voltar à vida comunitária. É uma coisa que, assim, que a gente vem lutando muito e que a gente vê bastante, né? A gente vai começando a conhecer outras comunidades e a gente vai observando que a reclamação são as mesmas, né? Assim, aí a gente vai vendo e vai ficando até, assim, assustada, por um lado,
conformada por outro no sentido de falar assim, poxa, eu achei que era só a minha comunidade que está sofrendo por isso. Mas, infelizmente, virou uma fala geral, né? Onde as pessoas estão falando, poxa, eu não consigo, por exemplo, o que a gente vê muito hoje, um catequista novato não tem voz porque ele não sabe. Então, ele não pode falar porque ele não tem o entendimento. Ele pode não ter o entendimento da catequese daqueles anos. Mas, às vezes, as pessoas esquecem que ele tem uma experiência de vida, que ele tem uma profissão, muitas vezes, que ele tem uma família, ele tem um contexto histórico humano que é riquíssimo. E o IVC, ele traz isso pra gente. Essas unidades que a gente está, graças a Deus, eu sei que mesmo demorando, mas é importante. O IVC está trazendo isso, essa unidade com as pastorais que foram perdidas. Eu vejo isso muito, por exemplo, na minha própria paróquia, né? Eu posso até dizer muito, porque é lá onde é a minha vivência. Nós temos enormes grupos. Pergunta se eu conheço algum. Se eu não estiver participando, eu não sei nem quem são. Então, às vezes, a gente é assim, a gente não sabe o que tem na nossa paróquia, a gente não conhece outro grupo, a gente convida para fazer um trabalho em conjunto, não, mas não precisa não, cada um tem a sua realidade, é a outra frase que a gente escuta. Mas e a comunidade? E a realidade de fé daquela comunidade? Então, é na comunidade que a gente aprende, é na comunidade que a gente sofre junto, é na comunidade que um vai aprender com o outro. Às vezes eu tenho a dúvida de um assunto, mas o outro pode me explicar. Então, a gente precisa sair desse nosso comodismo, sair, né, e ir ao encontro do outro. O Papa Francisco, ele é muito sábio. Ele está quebrando essas barreiras. E não é só os leigos. A gente vê muito nos nossos sacerdotes, nós vemos muito nos nossos religiosos o quanto é difícil a gente trazer um trabalho comunitário de junção dentro Trabalhar das em conjunto. Trabalhar em conjunto. Então, se todos nós não voltarmos a ser novamente uma comunidade, realmente fica ruim, fica difícil, fica, né? Parece que é uma corrida, assim, solo, né? Sim. Assim, você não tem aquela alegria de estar todo mundo correndo junto, né? É como se fosse uma competição. Né? A sensação que a gente sente hoje, né, fazendo as pregações por aí, em outras igrejas, a gente conversando, até mesmo com alguns feedbacks das pessoas que vêm conversar com a gente gente acha que é como se fosse uma competição. E não uma unidade. E isso não pode ter dentro da nossa igreja. Errado, né? Muito, muito. Então, hoje a gente trouxe esse tema para a gente refletir sobre essa maestria da igreja de nos mostrar o caminho da vida em comunidade. E muitos santos, né, eles trazem isso, porque dentro da igreja, né, é onde a gente precisa trazer de volta, né, grupos, né, com a oração forte, mas essa oração em conjunto, né, trazer de novo a vida, as histórias, né, o contexto histórico daquela comunidade, daquela paróquia. Esses dias eu fiquei pensando, né, conversando muito, preparando os encontros da catequese, porque o IVC, ele é isso, ele mexe com a gente também, né, nesse contexto. E eles fazem, nós como catequista, trazer essa reflexão para quando a gente for lá, dentro dos nossos encontros, a gente trazer de volta isso, né? Mostrar para eles que eles têm uma comunidade ali também, uma pequena comunidade. E acolher, né? E acolher. Exatamente. Acolher as outras pessoas da comunidade, acolher aqueles que estão chegando. Quebrar esses paradigmas, né? De que eu não posso, eu não devo. Vamos sair um pouquinho a briga que o novo, né? Parece que o novo sempre assusta. Aquilo que eu sempre fiz, daquele jeito, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Né? E essa síndrome de Gabriela atrapalha bastante ao novo se sentir parte, né? Aquele que faz um pouco diferente, ter a vez de se colocar a serviço. E o serviço de Deus é uma coisa que preenche tanto, mas é preciso dar chance, né? Eu acredito que, sim, o acolhimento nas pastorais e entre as pastorais
para evitar esse clima que você falou aí da competição, né? Parece quando você faz, então, uma festa junina, é qual a barraca que vai ganhar mais? Uai, que isso? Não é, o intuito não é, assim, angariar fundos para que a paróquia possa fazer os seus projetos de reforma, ou sociais, ou, enfim, aquele que esteja mais necessitando. Todos estão trabalhando por um objetivo, né? Pelo objetivo da evangelização, por um objetivo específico, em prol, assim, de viver o evangelho como Jesus pediu. Ide a todos os povos, né? Pregai o evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós que somos templos da Trindade Santa, precisamos realmente fazer nosso exame de consciência para saber respeitar os outros templos da Trindade Santa que têm experiências diversas da nossa, né? Eles são tão dignos quanto nós, todo mundo tem o seu verdadeiro espaço, né, de desenvolver-se, de botar-se a serviço, né, em prol do reino de Deus. E é muito bonito ver, sempre quando vejo na catequese os pais trazendo aquelas comidas para o lanche, né? Da última vez que a gente fez uma festinha foi o arraiá da catequese. Veio tanta comida, gente, cada um trazia comida para mais 30. Aí, assim, a outra catequista que estava organizando comigo, da outra etapa, ela já foi logo organizando as marmitinhas, vamos botar as crianças para dar ali para aqueles pobres que estavam na frente da igreja, né? E assim, sabe, como se fosse aquela multiplicação dos pães e dos peixes novamente acontecendo ali. Então, assim, uma coisa que tem que o amor de Deus, ele extravasa, ele não fica só em nós, né? Então, eles chegaram com aquilo para as próprias crianças, mas dali já foi atingindo outras pessoas, né? Então, que a gente compreenda, assim, que estamos nesse mundo para nos tornarmos irmãos uns dos outros, né? Cristo nos fez irmãos. Unidos por Ele, todos nós somos irmãos entre nós. E a gente abre espaço para o irmão também se sentir acolhido dentro da nossa comunidade. Exatamente. Para fortificar ainda mais, vamos fazer então hoje a nossa reflexão, nossa leitura orante. Sim, a passagem bíblica de hoje está em Lucas, capítulo 8, de 16 a 18. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberto. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nossa leitura é pequenininha. Mas olha que riqueza, né? Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso. Então, a gente, em algumas pregações, eu vejo as pessoas falando no sentido de que nós não precisamos aparecer e tal. Eu sempre trago esse assunto porque a gente tem que entender os contextos também, né? Então, dependendo do contexto, a própria palavra já explica. E dependendo da forma que a pessoa fala, ela acaba inviabilizando a outra de falar, a outra de aparecer. Então, é importante a gente lembrar que nós devemos aparecer porque somos outro Cristo. Se somos a imagem e a semelhança de Jesus, ele deve aparecer. Agora, é claro, esse aparecer é no sentido de brilharmos para acender os caminhos para os outros, sermos exemplo. E muitas vezes eu até entendo as outras pregações quando fala, porque é Cristo que tem que falar por mim e não eu. Então, a gente precisa sempre ter um equilíbrio. Eu demorei muito para entender isso, porque eu ficava nessa dualidade de sentimentos. Se eu não falar, como é que as pessoas vão conhecer?
Mas, se eu falar de mim também, as pessoas vão dizer que eu sou metido, que eu tô falando da minha Quero vida, que eu quero aparecer, aparecer. que eu Então, quero ser melhor quero que ser os melhor. outros. E aí a gente fica, então, a gente dá o testemunho ou a gente fica calado? E a palavra é sábia, né? Então a palavra fala, bom, ninguém acende, né, uma lâmpada para guardar. Eu tenho isso aqui muito forte no meu coração. Quando eu entendi esse contexto, eu parei de me cobrar em relação a isso, né? Então, e aí foi aonde eu fui anunciar. E eu lembrei da história de Pedro, de Pedro e Paulo, porque foi muito claro, né? Eu sempre trago esse momento porque é muito bonito de ver que duas pessoas opostas, tão diferentes, mas que falaram de um único sentido, né? De que é o Cristo ressuscitado. E eles foram anunciar. E Cada Jesus, um da sua de forma, cada né? um da sua Acho que forma. Deus não fez ninguém igual, né? Tá? Pela Uhum. impressão digital, a gente sabe que não tem ninguém igual. O DNA também, nossa, quantas milhões, sei lá, trilhões de combinações que tem um DNA. É. Então, mesmo entre gêmeos idênticos, você sabe que uma pessoa não é igual a outra, né? Então, Deus nos fez únicos, mas totalmente plenos de amor, né? Com aquele mesmo amor que Ele amou cada um de nós ao nos dar a vida e nos chamar a si. Então, a partir do momento que me coloco a serviço, eu tenho que compreender que o outro pode se colocar a serviço, talvez na mesma função que eu, mas de uma forma diversa da minha, porque faz parte a gente ser diferente, né? E assim, cada um colabora com o seu. Pedro e Paulo, cada um tinha o seu jeito, o seu carisma, e a nossa igreja é cheia de carismas. Sim. E nem por isso um é contrário do outro. É como falar na unidade, que não é a uniformidade, né? Não precisa ser da mesmo jeito, da mesma forma, mas estarmos reunidos, unidos por esse Cristo, por essa igreja, né, que nos é mãe, nos é mestra, nos alimenta, né, que tanto com a sua sabedoria, com seu conhecimento, quanto com o pão da Eucaristia que o próprio Jesus nos deixou, com os seus sacramentos, é receber, né? A gente tem que ter às vezes a humildade de perceber que somos diferentes, mas recebemos todos esses tesouros da igreja e nos dispormos também a levar esse Jesus adiante, assim como os apóstolos fizeram, né? Exatamente. E, assim, tudo na igreja, ela nasce na oração. E tudo cresce graças à oração. Quando o inimigo, né, o maligno, quer combater contra a igreja, falo primeiro procurando secar as suas fontes, né? Então é impedindo-os de rezar. Então ele nos impede muitas vezes da gente rezar, coloca aquele sentimento, né, de preguiça, aquele sentimento de desânimo, e a gente precisa, né, lutar contra isso também, né? E a igreja lá dentro é que vai, né, dar essa força para a gente. É a igreja em que vai nos ajudar nessa comunicação, né? Mas é a igreja que nós precisamos estar juntos, né? E combatermos juntos. Porque a gente também sabe que tem, né? Mesmo com as suas diferenças que nós temos também as limitações, né? Então, eu sempre venho trazendo esse equilíbrio. E a gente, dentro da igreja, é que a gente consegue entender. Dentro da igreja, templo, né? De lá estarmos juntos, né? Como a Lilian colocou, falando em relação ao se colocar a serviço, quanto da igreja templo nosso, né? A nossa casa. Então, as mudanças na igreja sem oração, elas não são mudanças da igreja, são mudanças de grupo. E a gente precisa procurar, né, propostas, meios, né, de fazer essa oração sem cessar, juntos, né, em unidade, voltar ao eixo principal, voltar ao eixo da oração comunitária. Sim, a oração pessoal, ela vai
ela vai se somar a essa oração que nós fazemos juntos, né? Quando a gente está lá explicando na catequese, né, Débora? Qual que é a melhor forma de oração? Qual que é a mais perfeita? Aí, poucas pessoas sabem, né? É a missa. É a missa, né? Mas adianta eu ir à missa e não estar ali inteiramente, assim, claro, prestei culto a Deus, glorifiquei, louvei, né? Rezei, tudo. Ele se fez, né? Porque será que é a mais perfeita? Porque Jesus está presente lá, o sacerdote em persona Christi, né? Que ele sozinho ele não conseguiria fazer acontecer o milagre da transubstanciação. Então é o próprio Cristo que está ali em persona Christi, no sacerdote, para fazer aquele milagre. E ele está presente no sacramento, está presente naquele pão, naquele vinho que vai ser distribuído, né? E todas aquelas orações foram compostas assim, num determinado tempo, com muita luz do Espírito Santo, e que trazem muitas verdades que às vezes a gente passa totalmente reto, batido, assim, só repetindo frases, sem pensar no contexto do que essas frases estão dizendo, né? Quando a gente fala, Ele está no meio de nós, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Se a gente realmente parasse e percebesse a riqueza de cada uma daquelas orações eucarísticas que nós estamos professando juntos, não estamos professando cada um no seu quadrado, mas é um louvor assim expresso diretamente a Deus, né? E como família de Deus. Então, o valor da missa como oração, ele é máximo, né? Mas é abastecido pela nossa oração pessoal, que a gente aprende em casa, com os nossos pais, os nossos avós, né? Com as catequistas muitas vezes, porque hoje chegam crianças que não sabem rezar ainda, nem as primeiras orações, né? Mas assim, esse desejo de estar com Deus, de ter Deus na nossa vida, se traduz em oração. E sem oração, a vida espiritual seca. Exatamente. Ela vai secando. Então, que a gente aproveite essa mestra, né, de oração, que é a nossa igreja, os nossos pares, né, a nossa pastoral, que reza em conjunto, comece o seu trabalho no ano com um momento de oração, o seu trabalho diário lá, com um momento de oração em conjunto, porque Deus se faz presente na oração para nos ajudar. Exatamente. É uma reflexão também do trechinho da mensagem que Lucas diz, né? Que a lâmpada, na verdade, né? Podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. A lâmpada verdadeira da igreja estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. Né? Então, é isso que a gente precisa levar em frente, né? A fé e a nossa vida, mesmo, né, na nossa vida pecadora, difícil muitas vezes, né? Mas que a gente possa levar em frente a segurança na oração. E contamos com a oração de vocês para que esse projeto Querigma hoje, assim, bem como a presença da igreja nos meios digitais, seja sempre edificante para cada um que escuta, para aqueles que vão ter contato, vão ser evangelizados. Precisamos da oração dentro das nossas comunidades, para que haja um clima de paz e harmonia e colaboração entre todas as pessoas e nas nossas famílias. Como a família necessita de oração? Ela está sendo tão atacada por contravalores, pelas ideias rápidas assim de felicidades, outras, né, corridas por outros valores que não valem a pena. Então, rezemos uns pelos outros sempre. Contamos com isso. Com certeza. Ficamos hoje por aqui, então. Ai, a gente sempre fala, né? Dá uma dorzinha de parar, né? Porque a gente sempre quer continuar a conversar mais, né? Bom, mas nós esperamos vocês para um novo bate-papo no próximo programa.
Sim, até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até lá.